Vexia Talks, o dia a dia de uma agência de tecnologia na realidade do iGaming. Olá. Bem-vindos a mais um Vexia Talks. Hoje temos connosco, para além de mim, Juliana Ferreira e do Eduardo Meireles, o Pedro Varandas, o nosso Head of Performance, e que irá, no fundo, liderar aqui um bocadinho este terceiro episódio. Um episódio com enfoque no marketing. Aliás, o tema é mesmo marketing que não engana, as estratégias que realmente funcionam no digital. Bem, Eduardo, não sei se queres fazer aqui uma breve apresentação também do Pedro, já que tu trabalhas diretamente com ele. Olá! Primeiramente, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, o pessoal que está nos assistindo. Momento Merchan também, não deixa de acompanhar a gente no Spotify, no LinkedIn, no YouTube também agora. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like, deixa seu gosto. Escreve também um comentário de temas, de coisas que vocês querem ver aqui. E é isso, a gente está abrindo aqui os bastidores, as cortinas do que acontece aqui por trás da Vexia e de todos os projetos para compartilhar com vocês. Meu nome é Eduardo Meireles, sou gerente de estratégia e hoje aqui um convidado super especial, meu colega de departamento e chefe, Dr. Pedro Varandas, nosso Head de Performance. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Eduardo. Olá, Juliana. Então, tudo bem? Olha, também é um gosto estar aqui convosco. Eu e o Eduardo, como sabes, Juliana, trabalhamos muito próximo, lado a lado, basicamente é o nosso dia-a-dia na Vexia. Da minha parte, claro, na parte da performance eu sou responsável pelo resultado final das campanhas da Vexia nos operadores, sobretudo na vertente de mídia, parceiros de mídia paga, um bocadinho mais esse foco e pegando aqui no ponto, penso que podemos arrancar até com um desenho do que é como é que uma campanha é planeada e como é que ela depois é executada, como é que ela vai para o ar. Portanto, pegando aqui assim em três vertentes, uma primeira vertente de qualquer campanha é uma definição de budget e uma definição do objetivo da campanha. Esse objetivo e esse budget depende, lá está, de uma análise da marca, numa análise do mercado. Uma marca, se for uma marca muito forte, podemos ter uma capacidade de fazer um grande investimento nela. Se for uma marca mais pequena, naturalmente tem um budget mais limitado. Se o mercado for pequeno em termos da sua população, também o limite de budget também acaba por ser um bocadinho mais difícil de escalar até certo ponto do que mercados maiores, mas se por acaso, por exemplo, o jogador é um jogador valioso, isso também pode justificar, pode compensar a eventual falta de população. O mercado português, por exemplo, é um mercado pequeno, mas o mercado europeu em geral, o cliente é um cliente que tem algum valor, portanto acaba por ser interessante, enquanto que países como o Brasil e africanos têm muita população, mas o mercado naturalmente mas o jogador tem menos valor por uma questão da moeda e questões de desenvolvimento do próprio país e questões económicas. Portanto, nesta fase aqui diria que esta é uma primeira fase. É engraçado, seria aqui um primeiro ponto. Desculpa, é engraçado, pronto, é curioso efetivamente falar isso, porque era a questão que eu tinha colocar. Que falaste da definição de budget e que também vai um bocadinho ali, lá está, e citando aqui, por exemplo, a parte da população, pronto. E eu ia precisamente questionar-te, ok, mas se for um jogador que valha o investimento, investe-se na mesma, certo? Mas já me deste a resposta e acho que terás dado resposta, se calhar, até a mais pessoas que nos estejam a ouvir. Sim, exato. Esse é um ponto importante. Portanto, o mercado por si só não é limitativo de uma atuação. Exato, ou seja, nenhum país é suficientemente pequeno para não justificar uma atuação. Naturalmente que há mercados
por si só são mais fortes. O mercado brasileiro, pela sua dimensão, paixão pelo desporto, regulação atual, possibilidades de patrocínio de clubes, etc., que dão uma grande visibilidade ao setor, tem mais de 150 marcas reguladas. O mercado português tem cerca de 20, portanto são dimensões. O mercado americano também tem poucas marcas, mas as marcas que estão fazem um grande investimento, portanto é tudo uma questão. Aqui o setor de iGaming acaba por ser comparado ao qualquer outro setor, tem a ver com poder de compra, tem a ver com desenvolvimento tecnológico e acaba por ser um bocadinho aí sempre este jogo, mas tudo na Vexia, na verdade, trabalhamos em todos os mercados regulados, nós estamos praticamente presentes em todas as áreas, não em todos os países, são muitos países e alguns naturalmente não temos parceiros, mas em todas as áreas geográficas trabalhamos em vários mercados. Boa. Acho que você tocou num ponto bem interessante, né, que a Jota destacou, que é esse do budget, do planejamento e principalmente de estudar o potencial de mercado. Mas também uma coisa que a gente tem visto aqui na Vexia é que diversificar as estratégias, diversificar o portfólio ali de canais também tem sido bem enriquecedor. Então, a gente começou com foco, por exemplo, em alguma campanha muito forte em display, principalmente na nossa DSP. E aí depois, quando a gente coloca, de repente, search, social, a gente começa a ver que aquele mix ali começa a potencializar os resultados. E um dos estudos que a gente tinha feito também era esse estudo de jornada, do tipo, no display eu faço ali uma segmentação pensando nesse jogador, em que sites que ele pode estar, ele está buscando informações de campeonatos, do time dele que ele torce, depois ele pode ir para algum buscador, tipo Google, e digitar alguma coisa lá, tipo, para acompanhar o time, e depois ali por diversão, ele quer apostar sozinho, com amigos, e aí ele vai começar a pesquisar ali que casa que ele vai fazer a aposta deles, em qualquer uma das, por exemplo, no mercado brasileiro, Bet Nacional, Superbet, ver ali qual que tem as melhores odds, e também um projeto editorial, jogo a jogo, que a gente já falou no episódio passado, na temporada em inglês, sobre a criação, e depois a gente vai trazer aqui em português. Também tem sido um projeto editorial bem interessante, porque aí a gente já estuda uma camada um pouco mais complexa, que é o orgânico, né? Como que a gente vai trazer resultado. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente tem várias estratégias aí, e eu acho que de fato faz até jus ao nome do episódio, né? O marketing que não engana, que a gente distribui ali todas as estratégias, faz os estudos de mercado que o Pedro comentou, para entender ali qual que é a dimensão de cada mercado, que canais que a gente vai investir, que resultados que a gente pode esperar, e fazer o planejamento inicial. Sim, Eduardo, e um ponto aqui muito, muito interessante é de facto, o iGaming é um setor, em termos que podemos dizer em termos de inovação dentro de operadores, é um setor que tem alguns desafios, ou seja, o produto de sports não é um produto tão facilmente inovável como um produto de casino, que são jogos e mexem com várias partes criativas, ou seja, o jogo em si é um jogo simples, é quem ganha, quem marca. Este tipo de desafios são algo tradicionais, são simples, são jogos simples, ao contrário de uma complexidade de um crash game, de casino, etc., que tem naturalmente mais capacidade de inovação, mas na parte do marketing ela é bastante enriquecedora e é diferenciada, ou seja, aquilo que falaste, eu acho, Eduardo, que diariamente nos dá bastante gosto, ou seja, o ecossistema legal de cada país obriga-nos a estratégias diferentes. A atribuição comercial, acordos que temos com os parceiros, obriga a estratégias diferentes. Portanto, ou seja, temos Google Ads, não temos Google Ads. A marca quer visualizações, quer que tipo de engajamento a marca nos retribui. Quanto mais a marca nos dá, nós também conseguimos entregar, porque conseguimos diversificar os canais que falaste, aquela questão de conteúdo, display, search. Portanto, eu acho que de facto na parte do marketing o nosso trabalho é bastante interessante
e pronto. E depois aqui, pegava aqui num ponto, Juliana também, que era a questão das ofertas e dos criativos, portanto, que seria aqui, além de, lá está, da definição de budgets, objetivos, estudo de mercado, no fundo, a escolha dos canais disponíveis legais e qual será a distribuição desse budget e, no fundo, quais são a parte das ofertas, o que é que nós temos para oferecer da marca, o que é que a marca está, no fundo, qual é o produto forte, quais são as ofertas fortes da marca e quais são os criativos, portanto, seria esse ponto aí que o Eduardo trabalha bastante bem e que acho que seria um ponto interessante para discutirem também. Sim. Boa. Acho que pensando na parte dos criativos, a gente tem que pensar na jornada, né? Por exemplo, eu também sou apostador ali por diversão e o meu time favorito é o São Paulo, que vive perdendo em todos os campeonatos. Então eu já vou ali apostando na derrota do meu próprio. Boa. Então, eu acho que essa seria uma mensagem muito interessante. Seria um pouco provocativo, do tipo, cansada de ver o São Paulo perder e você não? Exato. Essa fatalmente seria ali uma mensagem. É um ângulo novo. É um ângulo novo. Esse ângulo é Uma nova perspectiva. Mas brincadeiras à parte, que a gente vê ali é essa questão do time, né? Qual que é o seu time do coração, qual que é o seu time favorito, isso é uma coisa que mexe bastante ali o ponteiro. Os packs, as bet slips, bet builders, que são aqueles packs ali com um pacote de jogos, ou gols, faltas, assistências e todas essas coisas que aí você também potencializa possíveis ganhos ou perda, né? Depende ali se aquele jogador vai fazer aquelas marcações que você apostou. E é isso que, pelo menos o que eu tenho visto das campanhas que eu tenho gerenciado, os operadores apostando nesse tipo de criativo. Ou dos times, e principalmente os times que eles patrocinam e colocam o logo ali no jogador. E aí as odds desse time em questão que está sendo patrocinado sempre tem um destaque, tem uma potencialização. Por questões de regulamentação no Brasil, as campanhas de free bets ou de ofertas ali grátis fica para usuários já registrados, seguindo as leis brasileiras, e aí a gente também consegue fazer algumas campanhas de remarketing pautadas nessa segmentação, e aí pode ser por e-mail, pode ser pelos canais que o user deu o consentimento, e também essas bet slips, bet builders, que são as odds turbinadas, múltiplas avançadas e qualquer outro nome que tenha esse pack, também é um criativo ali bastante vendedor. E o básico de sempre, que é o criativo institucional. Quem que é essa marca? A gente falou, o Pedro trouxe alguns números de operação de Portugal, mas mesmo em Portugal tendo um número, sei lá, era 20 que você tinha falado, Pedro, operadores regulados? São a volta de cerca de 20, sim. Pronto, que seja a volta disso. É um número, não diria baixo, mas é um número ali passível de todos conhecerem os nomes, mas quando a gente vai de fato para o mercado, não é toda a gente que conhece ali todos os nomes. A gente vê normalmente o último que a gente viu. Então a gente está aqui em Porto, às vezes a gente vai para o shopping, para a praça de alimentação, e tem da BetClick, algumas campanhas ali com alguns influenciadores portugueses, tem a Betano, e aí acho que na nossa mente sempre vem essas marcas que a gente teve o último contato e talvez a gente até titubeia para falar o nome dos outros 18. Então, eu acho que os criativos institucionais, eles são importantes para essa camada, do tipo, nem toda a gente conhece a sua marca, por mais que ela seja famosa, seja consolidada, milhões de jogadores, mas acho que às vezes a gente tem que partir ali do básico também. Sim, sem dúvida. Daí da questão da ativação. A Juliana juntava aqui um ponto, e aqui acho que o Eduardo sempre acha alguma graça, e acho que é bom de juntar. Portanto, vemos aquilo que resulta, ou seja, o que resulta, mas do ponto, acho que é uma estratégia planeada, desde o estudo de mercado até a execução, e naturalmente quanto mais volume e quantos mais dados comparativos, e nós já temos, felizmente, algum volume de dados, já conseguimos prever alguns resultados e já sabemos o que é que sugerir até ao operador, que muitas vezes é necessário alterações, porque nós, no fundo, nós enviamos tráfego para o operador e depois quanto mais
qualificado, melhor, e esse é o nosso trabalho, e é conjunto, também depende daquilo que temos acesso, principalmente na afiliação. Sabemos que nem sempre o operador partilha muita informação com os parceiros, mas depois depende da jornada dentro do site. Eduardo, o que não funciona, e aqui juntando, é o clica aqui. Acho que essa aí é clara. O clica aqui deixou de funcionar. Por acaso tinha aqui sempre um dado engraçado que me lembro. Em 94, 95, à volta do ano 94, 95, a taxa média de clique de banners era entre 30% e 45%. Portanto, havia uma série de deslumbramento, havia um desconhecimento sobre o que era um banner, e isso foi um dado até que, e uma campanha da AT&T, o provider, na altura da internet, atingiu assim um volume próximo dos 50% e ficou muito famosa por isso. Atualmente, isso sabemos que não é realista, portanto, o clicar aqui acho que deixou de funcionar. O que é que achas, Eduardo? Vamos continuar a tentar o clicar aqui, ou vai ser preciso mais qualquer coisa? Bom, eu sou entusiasta das tecnologias e, por exemplo, na maioria das plataformas de mídia, inclusive na nossa DSP, tem o Call to Action automático, que aí você deixa na mão do algoritmo, que aí ele faz ali alguns testes, né? Exibe ali os banners, a publicidade para alguns usuários e tem todas essas. Leia mais, saiba mais, jogue, se cadastre-se e todos esses call to actions. Mas, de fato, eu acho que tá toda a gente muito cansado do clique aqui. Ele foi usado por todos os segmentos, todos os nichos. Então, toda vez que você... Pelo menos eu vejo ali aquela publicidade básica. Eu sei que falei de fazer o básico, mas quando eu falei antes de básico, era um criativo institucional. Era, tipo, ter um criativo vendedor e tal. Mas o clique aqui, de fato, é uma palavra que eu acho que também um call to action, uma chamada que perdeu força. Então, ser um pouco criativo e um pouco ou bastante criativo e ousar nisso. Sempre atento também às leis, né? No Brasil não é permitido aqueles gatilhos de imediatismo, tipo agora, poste já, que tem uma força pro e-commerce e para outros segmentos. Pra gente ali, a gente tem que seguir as leis e usar a criatividade. Então, saiba mais, aposte, confira, acesse, visite nosso site. Eu acho que são call to actions que trazem algum resultado, mas acho que na prática a gente vai saber e vai ter essa resposta se o clique aqui ou clique para saber mais vai dar certo fazendo teste. Então, faz esse criativo, mas não gasta muito tempo nele. Ou só replica ali os botões e vai para o teste AB. Aí no teste AB que a gente vai ter esse diagnóstico completo. Acaba por ser um bocadinho... Acredito que por vezes possa ser, para vocês, possa ser um bocadinho, eu não diria frustrante, ou negativa, não é? Mas por vezes ficarem um pouco cansados, mas acho que também pode ser bastante estimulante, lá está, terem sempre essa parte criativa ali acordada, não é? Acredito que seja, lá está, desgastante por vezes, possam se sentir desgastados ou agastados, mas acredito que seja bastante estimulante e acho que isso poderá ser uma das mais-valias das vossas funções e quem trabalha também nesta área do marketing e do marketing digital e nesta área do marketing no iGaming. Exato, eu acho que todos esses testes são válidos. A gente tende a achar que todas as audiências vão seguir o mesmo comportamento, mas a gente se surpreende. Acho que igual lança um site, o nosso site, o livesponsors.com, teve ali a reformulação esse ano, lançou com uma nova cara, e eu não lembro exatamente a situação, mas a gente estava imaginando a jornada de uma forma, e ela aconteceu de uma forma completamente diferente. E a mesma coisa no jogoajogo.com.br, a gente tem 2 ou 3 homes ali diferentes para cada tipo e característica de audiência. Então, aquele que quer buscar as informações ali sobre as casas de apostas, os reviews, a gente tem uma seção ali específica para isso. Para aquele que quer ver as notícias, quer saber quantos gols o São Paulo marcou ou não marcou, tem uma outra home, um outro link, Zé. Verdade. Ganhou. Ai, ganhou, pronto. O
O Eduardo tem dado bastante azar ao Clube do Coração, portanto acho que o Eduardo, em termos de apostador, está seguro aqui que não vai ganhar muito, vai ficar do nosso lado Então, durante mais um tempo. aqui, ontem eu apostei que o São Paulo ia perder, não deveria fazer isso, né? Mas era com base no histórico e ele ganhou de 4-0 contra o Inter. 3-0. Então agora já estou a ficar preocupado outra vez, Eduardo. Já estou a ficar preocupado. Tu és capaz de ir contra o Clube do Coração. Isso já é um perfil pouco típico. Já tá time, né? Mas aí eu me ferro, porque eu acho que a intenção é torcer positivamente pelo time, talvez contra os outros, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, mas olhei ali uns dados históricos e falei, contra o Inter vem ali, mas não foi dessa vez. Quem sabe da próxima? Ano que vem, né? 2026, tudo se reinicia, vai ter depois toda a Copa também, aí a gente torce todos pro mesmo país. Muito bem. É isso. Já agora gostava de vos colocar aqui uma questão e de colocar aqui uma questão, Pedro. Boa. Algum desafio que tu encontres? Qual o maior desafio que consideras existir nesta área do marketing digital e relativamente mesmo à tua função e para quem nos está a ouvir que possa também ter essa função para ti, quais são os maiores desafios ou o maior desafio atualmente? Aquela introdução sempre do costume para ganhar algum tempo, boa questão, não é? E é uma boa questão que não estava a pensar, porque lá está, há vários desafios, mas facilmente chegamos lá. Portanto, tem sempre havido algum desafio e muitos, na verdade, são tecnológicos, portanto, são mudanças tecnológicas. Na indústria da afiliação, a indústria da afiliação já tem muito tempo, já vem um bocadinho desde a Bet365, da sua fundação, portanto, são mais de 20 anos, já até antes disso, na verdade, com operadores que alguns não subsistiram no mercado, como faz parte do tempo, mas o sistema estava e ainda está muito associado à questão dos cookies. A questão dos cookies não depende da nossa função no sentido técnico, ou seja, os browsers guardam ou não guardam cookies. Os browsers permitem ou não permitem a identificação de utilizadores. Portanto, muito dos desafios que nós vamos tendo são as questões do fingerprint, são as questões da privacidade dos utilizadores nos seus dispositivos de telemóvel, questões do iOS são muito mais limitativos do que a questão da Android, porque a Android lá está. Tem tudo a ver com o mercado. A Android é Google, o Google foi o primeiro player e a Apple responde com um foco na privacidade maior, portanto acaba por diferenciar-se dessa forma. Portanto, em termos de desafios, respondendo à questão, eles são acima de tudo tecnológicos, porque fontes de tráfego, planos de mídia, etc. Temos uma diversidade de fontes, cada vez temos mais. O utilizador é cada vez mais digital, mais mobile, portanto apareceram as apps, etc, e as apps lá está, já não respondem tanto à questão dos cookies, mas não respondem nada, mas nem todos têm app ainda, portanto a tecnologia nem sempre também está disponível, portanto os desafios são sempre principais, são tecnológicos, a parte de marketing, ela adapta-se, mas, como sempre, nem sempre, de forma imediata, encontra soluções com a mesma capacidade de alcance. Por vezes é preciso algum tempo, alguma aprendizagem e algum desenvolvimento também do lado do operador e das plataformas que existem para lhes dar uma resposta à altura e que, por vezes, com o tempo acaba por superar até as soluções que antes eram utilizadas. Esse é um cenário bastante... Sim. Esse é um cenário bastante complexo, porque essa questão dos cookies, por exemplo, tem vários processos acontecendo, acho que nos Estados Unidos, no Reino Unido, contra o Google por concorrência desleal. Acho que não cabe a mim julgar se é ou não é, mas o ponto é que ele é o principal player e às vezes o único player,
em alguns mercados, né? Então, de navegadores, há um tempo atrás a gente tinha vários, e agora ficou bem enxuto. Firefox, o da Microsoft, mais alguns outros que ficaram bem pequenos, e o Chrome vem sendo o principal utilizado. Em publicidade também, e eu acho que esse foi o principal ponto, tinha essa conversa para o fim dos cookies em 2022, 2023, mas aí teve mais um desfecho ali nesse julgamento no Reino Unido, que se tivesse o fim dos cookies, outros players de publicidade que hoje são concorrentes ao Google teriam ali a sua atividade ameaçada, tipo a Criteo e outros grandes players têm ali relevância internacional. Então, isso é uma questão talvez para um outro episódio, para a gente falar sobre essas políticas de privacidade e cookies, mas é uma coisa que impacta ali na nossa atribuição, e até a gente vê os resultados das campanhas, usar todas as ferramentas à disposição. Existem algumas específicas para o mercado de iGaming, que fazem a parte de analytics e algumas vezes a parte de afiliação, e as marcas acabam também por analisando os dados dentro dessas plataformas para ter isso estandarizado, padronizado, e o clássico ali que é o Google Analytics, o GA4, que a gente também consegue ter outra camada de dados, outras informações. Então, tem bastante coisa aí para a gente analisar na questão de performance. Sim, acho que o Pedro está convocado para futuros episódios aqui neste nosso espaço no Vexia Talks. Boa! Pedro, espero que aceites Agradeço. este nosso desafio. Fica a aguardar pelo próximo convite, e também tenho gostado de ver esta nova dinâmica, que de facto não é costume do lado de uma agência de iGaming, que ter esta cultura e esta proximidade. Eu acho que é muito enriquecedor para nós também fazer parte desta experiência, e espero que seja o princípio de muitas conversas. Boa! Muito obrigado por ter você. Obrigada. Acho que foi bem Obrigado, bacana a amigos. gente conversar aí sobre esse marketing que não engana, e de fato a gente trouxe dados, trouxe informação, e tem ainda mais detalhes para a gente compartilhar nos próximos episódios. Valeu mesmo, Pedro. Obrigada, Valeu. Pedro. Valeu, pessoal. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, no Spotify, no YouTube, no LinkedIn, Vexia Tech e Mídia, e aqui o nosso canal Vexia Talks, onde você sempre acompanha conteúdo de qualidade. Nem mais, não diria melhor. Até a próxima.